Graças a Deus, meus amados irmãos, é com a graça de Deus que nós estamos aqui para mais um estudo sobre casamento. Desta vez, vamos trazer a quarta parte para vocês. E nesta quarta parte, eu gostaria de falar sobre os 3 laços que unem um casamento. O que são esses 3 laços? São como que uma corda. Por exemplo, um casamento, ele é uma união entre homem e mulher. E esta união, ela precisa de laços, ou seja, ela precisa de algo que possa sustentar esta união entre um homem e uma mulher. Se você olhar uma corda, está aí na foto para você dar uma olhada, entender o que é isto, você verá que uma corda, o que é uma corda, né? Uma corda é uma conjunção, é uma união de vários fios. São fios finíssimos que, aglomerados, unidos, então se tornam algo forte, que pode resistir àquela carga que lhe é depositada. E assim como uma corda, o casamento, na minha humilde visão, ele tem 3 laços principais. Quais são esses 3 laços? São os afetos, que é o laço afetivo, são o casamento no civil, que é o casamento na lei, e o casamento na igreja, que é o matrimônio abençoado por Deus. O primeiro laço, esse laço afetivo, meus irmãos, é o primeiro laço, é o laço primordial para o casal. É aquilo que faz o casal se aproximar um do outro, ou seja, se atrair um para o outro. E este primeiro laço afetivo, eu também coloco como tendo 3 laços, 3 sentimentos, que é atração, paixão e amor, os quais nós vamos explanar no próximo vídeo. Mas voltando, o laço afetivo é aquilo que atrai um casal ao outro, ou seja, é sentimental, é um sentimento que ele é desenvolvido um pelo outro no decorrer da relação. Agora, um casal, ambos, cônjuge, né? O cônjuge, tanto a mulher quanto o homem, o casal deve construir, fortalecer esse afeto, esses laços afetivos um pelo outro. Tanto construir como preservar e lutar para fortalecer cada vez mais esses laços afetivos, que é o primeiro momento, que é o primeiro laço que une um casal. Agora, o segundo passo, se você ama uma mulher, o profeta diz, se você a ama de tal modo que você não consiga mais viver sem ela, então case-se. Agora nós temos também o segundo laço. Qual é o segundo laço, né? É o casamento na lei, que além do primeiro laço, ele é muito importante. Cada um desses laços, eles são importantes e eles devem ser observados. Por quê, meus irmãos? Muitos, eles querem se casar somente pelo laço afetivo. Não esperam passar pela lei dos homens e passar pela lei de Deus. Veja ali em 1 Coríntios, capítulo 7, aqui na nossa Bíblia, nós vemos Paulo dizendo no verso 9, mas se não podem conter-se, ou seja, não podem esperar, estão inflamados, Paulo disse, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar. O que é abrasar? Viver inflamado. Então, meu irmão, é muito importante, não somente o laço afetivo, não é somente o laço afetivo que vai unir um casal. Precisa ser observado esses 3 laços. Porque Jesus disse em São Mateus, capítulo 24, no verso 38, ele diz assim, porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam,
casavam-se e davam-se em casamento. Ou seja, eles se amigavam, viviam emancebados, amigados. Ou seja, simplesmente pelo afeto. Então você deve esperar passar pelo casamento no civil. Dai a César o que é de César. O casamento tem um processo, você vai construindo o seu casamento. E após você passar pelo civil, pelo casamento civil, é onde você tem um laço legal com a sua esposa, até mesmo questões de heranças, questão do nome, você vai receber o nome do seu marido, irmã, assim como Cristo, assim como a noiva de Cristo recebe o nome de Cristo, você recebe o nome do seu marido no casamento no civil. Então ele é muito importante. E o terceiro laço desse casamento são as bênçãos de Deus. Ou seja, o afeto é um, o casamento no civil, que é o laço legal, é o segundo passo. E o terceiro e último passo, ele é selado na igreja, aonde é feito um reconhecimento público. O casamento na lei é um reconhecimento legal, é o reconhecimento na lei de que aquele casal se uniu. O afeto é o reconhecimento sentimental. Você precisa de um reconhecimento sentimental, de um reconhecimento legal no seu casamento, e você precisa de um reconhecimento divino no seu casamento. Então esse terceiro laço é feito pelo pastor, que é o sacerdote. Mas o sacerdote fará esse terceiro laço após observar se esses dois laços estão em boa ordem. Por quê, meu irmão? Porque para que a dinâmica possa ser operada no seu casamento, o que é a dinâmica? As bênçãos de Deus, a dinâmica, ou seja, aquilo que é natural, precisa estar em perfeita ordem. Estando em perfeita ordem, então a dinâmica será operada. Agora, por que muitos casamentos, vale ressaltar isso, por que muitos casamentos não têm uma durabilidade boa? Por quê? Como que era o casamento antigamente? O homem namorava com a mulher, não havia relação, ou seja, não havia contato, né, íntimo, então era um processo normal. Depois o homem casava com esta mulher, depois casava na igreja, e a partir dali que eles iam ter a vida completa de casal, ou seja, eles iam se relacionar a partir dali. Hoje não. Hoje o casal se une pelo afeto e já se dão em casamento. Não observe esses dois últimos laços. Aí fica uma corda com um único fio, que são os afetos. E aí somente o casal sem Deus, né, sem ajuda externa do sacerdote. Então, quando chegam os atritos ali, eles se largam e se casam de novo. E assim o mundo vem casando, dando-se em casamento, sem que estas coisas sejam observadas à luz das Escrituras. Então, irmã, você que ainda não casou, irmão, se você deseja ter um bom casamento, é claro que isso aqui não é garantia de sucesso, mas esses casais que tiveram a maior durabilidade, se você pesquisar na internet, os casais que mais duraram foram casais que passaram por esta observação, que cumpriram essas etapas. E os casais que casam somente por afeto, podem durar? Podem. Mas a probabilidade de dar uma separação precoce, ter filhos de mães solteiras, de pais solteiros. Este é o real problema de um casamento que não dura. Os filhos são os que mais sofrem. Então, se você deseja um casamento em boas condições, observe esses três laços. O afeto, o casamento no civil, onde a esposa recebe o nome do marido, e ali tem um compromisso. Tem um compromisso. É difícil para eles casarem, e depois é difícil, eles vão pensar 10 vezes antes de quererem separar. E às vezes,
aquilo pode levar o homem a pensar melhor, porque se você é ligado somente no laço afetivo, dá uma coisa ruim ali, uma briguinha entre o casal, já separa, vai embora, e amanhã a mulher já arruma outro, o homem já arruma outro. Mas se tem uma ligação na lei, se tem uma ligação divina, então o casal às vezes esfria a cabeça, pensa melhor. E às vezes ele acaba resolvendo aquele problema. Amém? Que Deus vos abençoe, meus irmãos. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo, se o Senhor nos permitir. Deus vos abençoe.